Hoje nós iremos falar sobre o que nos impede de ter um encontro com Deus. Abra sua Bíblia, lá no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32, no verso 22. A palavra do Senhor diz assim: E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os, e fez-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a junta de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoar. Verso 27. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais Jacó o teu nome, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali, e chamou Jacó o nome daquele lugar de Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou Peniel, e manquejava de sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocara na juntura da coxa de Jacó, no nervo encolhido. Amém? Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra, Senhor. Revela, Senhor, o segredo do reino, revela, Senhor, o que está escrito atrás da Tua palavra. Nos ensina, Senhor. Nos capacita, Senhor, para a Tua boa obra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos dá, Senhor, a revelação da Tua palavra. Abra, Senhor, o nosso entendimento, abra, Senhor, nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, aqui nós estamos aprendendo um pouquinho sobre Jacó e Israel. Jacó, ele era conhecido como enganador. Mas se nós voltarmos um pouquinho, nós vamos entender a história de Jacó. Abraão teve Isaac. Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Esaú era o filho mais velho. Mas o que aconteceu? Deus tinha uma promessa para o filho mais novo, que era Jacó. Jacó era pacato, ele ficava mais em casa. Esaú era caçador. Mas a Bíblia diz que quando ele nasceu, Jacó, ele nasceu segurando o calcanhar de Esaú, porque ele tinha uma promessa de Deus. E Jacó, ele engana Esaú. Um dia Esaú sai para a caça e chega cansado e está com fome. E o que acontece? Esaú fala para Jacó: Olha, me dá a comida. Ele fala: Olha, se você me dá o direito à primogenitura. Ele fala assim: Ó, o que vai servir para mim? Eu estou morrendo de fome. Então ele vende o direito à primogenitura para Jacó por um prato de lentilha. Esaú, ele não valorizou a bênção de Deus sobre a vida dele, porque o primogênito, ele tinha o direito à herança dobrada. Naquele momento ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Passou, Jacó
Isaac envelhece. Isaac quer abençoar o filho porque ele acha que ele vai morrer. E ele fala para Esaú: Esaú, prepara uma caça para mim que eu vou te abençoar. E Rebeca ouve o que ele fala para o seu filho e fala para Jacó: Jacó, prepara um carneiro, um cordeiro que eu vou preparar para você levar para o seu pai, e você fala que você é Esaú e ele vai te abençoar. E Jacó não queria, mas a mãe fala: olha, qualquer coisa que vier pode vir sobre mim. O que aconteceu? Ele prepara, ele engana o pai abençoa a vida dele, e ele, quando Esaú chega, ele vê, pede a bênção para o pai fala: olha, já abençoei Jacó. O que aconteceu? Ele chora, mas assim, mas não tem mais nada para mim. Ele fala assim: olha, que você seja servo do teu irmão, e você e a bênção está sobre a vida dele. Então, se Esaú tivesse entendido isso, Jesus Cristo diz assim: maior é o que serve. Se Esaú tivesse entendido, talvez Esaú seria o maior que Jacó, mas era só ele ser servo, e ele não entendeu. E ele fala para Jacó assim: ó, quando meu pai morrer, eu vou matar você. E aí o que aconteceu? A mãe de Jacó envia Jacó para a casa do seu tio Labão. E Jacó, ele vai, e nessa viagem ele para num local chamado Betel, aonde ele dorme, e ele pega uma pedra e coloca como travesseiro, e lá ele sonha e ele vê uma escada descendo do céu. E essa escada, ele via anjos descendo e subindo do céu. E ele fica fascinado, e aí Deus fala com ele: ó, Jacó, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, agora eu sou o seu Deus. E aí Jacó vê aquilo e faz uma aliança com Deus naquele momento. Naquele momento, Deus era o Deus de Jacó, mas Jacó não tinha uma aliança com Deus. Mas Jacó fala assim: ó, eu vou, se o Senhor me der pão e me der o que vestir e me trazer de volta, eu vou devolver o dízimo de tudo. Deus não pediu o dízimo de Jacó. Aí entra a segunda menção do dízimo. A primeira menção foi com Abraão, quando Abraão devolveu o dízimo a Melquisedeque. E depois Jacó fala que vai devolver o dízimo para Deus. Então Jacó vai, lá ele é abençoado, lá ele faz um pacto com o seu sogro, ele quer casar com a filha, e aí ele trabalha 7 anos para o seu sogro, e nesses 7 anos o sogro engana ele, dá a filha mais velha, e ele quer casar com a filha mais nova, Sara, bonita. E aí o que acontece? Não é Sara, é Rebeca. E aí o que acontece? Jacó, ele tem que trabalhar mais 7 anos. Como ele era enganador, ele foi enganado também. E aí ele vem embora. E quando ele chega no val de Jaboque, que aí ele fica sabendo que Esaú está voltando, está indo atrás dele com 400 homens para matar ele e toda a sua família. E aí ele tem um encontro verdadeiro com Deus em Peniel. Então, o que nos impede de ter um encontro com Deus? O que está impedindo eu e você de ter um encontro com Deus? Quero agradecer também a vida da tia Sueli, que está nos assistindo. Tia Sueli mora em Rio Preto, São Paulo. Que Deus abençoe a vida da senhora, toda a família, irmão Ribamar. Que Deus possa continuar falando conosco, com o seu Espírito, que o Espírito Santo possa estar ministrando no nosso coração. Então, existem pessoas que tiveram um encontro com Deus e foram transformadas por Deus. Jacó era o enganador, se transformou em Israel. Nós podemos falar de Jacó, podemos falar de Moisés. Moisés teve um encontro com Deus. Moisés era para ser rei do Egito, foi preparado para ser rei, e ele foi
para o deserto, matou um egípcio, foi para o deserto e teve um encontro com Deus e foi transformado. E isso transforma. Quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, a sua vida é transformada. Nós somos transformados de glória em glória. Então, nós podemos falar também de Nicodemos. Nicodemos, ele teve um encontro com o Senhor e foi transformado também. O que nós podemos entender por isso? Entendemos que quando o Senhor ele quer mudar a história da nossa vida, ele começa. Muitos não sabem. Ele começa da banda Oi Cigano. Ele começa fazendo essa mudança através do nosso coração. O nosso coração ele precisa de estar aberto. Nicodemos ele teve um encontro com Jesus e ele abriu o coração. E Jesus mostrou para ele, falou coisas importantíssimas. Jesus, eu falo que João capítulo 3 talvez é o capítulo mais importante da Bíblia, que fala assim, João 3,16 fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Antes um pouquinho, é Jesus falando com Nicodemos sobre o novo nascimento. Para nós nascermos de novo, para nós entrarmos no reino do céu, nós precisamos nascer de novo. Ele fala a Nicodemos, se você não nascer de novo, você não tem como entrar no reino do céu. Não tem como você ver o reino do céu. Agora, se você não nascer da água e do Espírito, você não entrará no reino. Então, o novo nascimento, você precisa ter um encontro com Deus, que seria um novo nascimento da sua vida. E aí as coisas vão ser diferentes. A mulher adúltera, ela não queria ter encontro com Jesus. Jogaram a mulher adúltera no meio de Jesus, no meio da roda, e falou, Jesus, ela foi pega em adultério. O que ela merece? Merece ser apedrejada até a morte. Jesus fala assim, olha, se você não tem pecado, que você atire a primeira pedra. Hoje nós vivemos atirando a primeira pedra para todo mundo. Mas se nós entendesse um pouquinho, nós ia ver o seguinte, nós não poderíamos jogar pedra em ninguém, porque a nossa vidraça, nós temos uma parede que é de vidro também, porque nós também pecamos. Então a mulher adúltera teve um encontro com Jesus e mudou a vida. Nós podemos falar de Zaqueu. Zaqueu teve um encontro com o Senhor e foi transformado. Paulo foi transformado. Paulo era matador de cristão, mas quando ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor, ele foi transformado. Eu e você, nós fomos transformados? Nós estamos sendo transformados de glória em glória? Faça essa reflexão. A sua vida mudou? As pessoas estão vendo algo diferente em você, ou você continua aquela mesma pessoa? Você fala assim, como Gabriela, né? Eu nasci assim e vou morrer assim. Não. Nós nascemos e nós cada dia estamos melhorando, sendo transformados pelo Senhor. Então, todos eles tiveram um encontro com Deus e foram mudados. Todos. Nós precisamos também ser mudados. O nosso caráter precisa ser parecido com o caráter de Cristo. O Espírito Santo quer nos ajudar, quer nos ensinar, mas nós estamos deixando o Espírito Santo agir na nossa vida. O que nos impede de ter um encontro com Deus? O que nos impede de ter um encontro com Deus, primeiramente, é a falta de conhecimento. A palavra do Senhor diz assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, conhecimento da verdade. O Senhor Jesus disse assim, e conhecereis a verdade vos libertará. Oséias capítulo 4, verso 6 diz que o povo do Senhor está sendo destruído porque falta conhecimento. A falta de conhecimento faz com que nós sejamos enganados por ventre de doutrinas, enganados pelo homem, por persuasão. Então nós precisamos buscar na palavra de Deus para ninguém nos enganar. Quando nós terceirizamos, nós só ouvimos, desculpa a expressão, nós somos emprenhados pelo ouvido. Muitos de nós estamos fazendo isso somente ouvindo, não estamos fazendo igual o povo de Bereia. Os bereanos, Paulo foi ministrar em Bereia e eles
Paulo falava, ele ia lá e buscava, olha, está certo. O que eu estou falando para você está certo? Confirma na palavra de Deus. Aí você está fazendo a coisa certa. Então, o que nos impede de ter um encontro com Deus? A falta de conhecimento. O obstáculo que impede nós é o pecado. O pecado nos impede de ter comunhão com o Senhor, de ter um encontro com Deus. E é tão simples eu e você ser transformado. O véu foi rasgado de cima a baixo. Agora nós temos livre acesso ao Pai através do Filho. Somente nós pedimos perdão para o Senhor, pede perdão pelos seus pecados, pelos atos, pelas atitudes, e você vai ter um encontro com Deus. O Espírito Santo vai ministrar na sua vida. Mas o que acontece? Nós precisamos de um arrependimento genuíno. E muitas vezes nós somos insensíveis à voz de Deus, insensível à palavra de Deus. Quem se arrepende de forma genuína deve tratar o pecado com radicalidade. Se você se arrependeu genuinamente, o pecado você tem que tratar de ser radical. Jesus disse assim: se o teu olho te faz pecar, arranca. É melhor você entrar no reino do céu sem um olho do que você ter os dois e ir para o inferno. Se a sua mão te faz pecar, corta e lança fora. Se tua perna faz pecar, corta. É melhor você entrar coxo no céu do que você não entrar. Jesus não está falando para você se mutilar. Jesus está falando para você e para mim: não brinca com o pecado. Livra-se do pecado. Seja radical com o pecado. Mas muitas vezes nós estamos brincando com o pecado. A Bíblia diz assim, foge da aparência do mal. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas nós estamos querendo fazer resistir ao pecado e foge do diabo. É o contrário que nós devemos fazer. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, quem se arrepende de forma genuína deve tratar o pecado com radicalidade. Não deixa o pecado, não deixa, é tipo assim, é isso, não, mas isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Quando alguém fala assim, não tem nada a ver, cuidado com não tem nada a ver. Muitas vezes já é o inimigo trabalhando. Hoje nós estamos muito amigos do mundo. Hoje o mundo está dentro da igreja. Nós temos que tirar a igreja que tem que ir ao mundo, não o mundo vir para a igreja. O mundo, muitas das vezes nós estamos fazendo entretenimento nas igrejas para segurar os membros. Mas isso não está agradando a Deus? Não. O que nos impede de ter um encontro com Deus? A condenação. Muitas das vezes nós temos um espírito de condenação, um espírito de que nós estamos fracos. Deus já nos perdoou, mas essa pessoa não se perdoa. Deus te perdoou já de tudo que você fez. Jesus pagou um preço na cruz por todos os seus pecados. Os pecados passados, os pecados atuais e os pecados futuros. O que você ainda vai pecar, Deus já te perdoou. Se você se arrepender e pedir perdão, porque Jesus já pagou o preço por isso. Mas nós precisamos nos arrepender. Uma coisa também que nos impede de ter um encontro com Deus é o mundanismo. O mundanismo. Tudo que esfria a sua atenção por Jesus é considerado mundanismo. Tudo que vai te afastando de Jesus. Sintoma do mundanismo é preocupação com que as pessoas possam pensar a seu respeito. Muitos de nós ficamos pensando: o que meu patrão vai pensar de mim? Vê eu na igreja, vê eu com a Bíblia, vê eu pregando a palavra dentro do trabalho onde eu estou. Sim, tudo tem um momento, mas nós não precisamos ter medo. Nós precisamos de quê? De fazer
de acordo com o que Deus tem falado no seu coração. E muitas vezes o mundanismo nos impede. Então, o que também nos impede de ter um encontro com Deus é conceitos errados de Deus. Tem pessoas que acham Deus muito exigente. Deus é um carrasco. Deus é difícil de agradar a Deus. Deus, ele tem o jeito dele de agir. Deus não negocia com o pecado. Ou você lança fora, tira o pecado da sua vida, ou então Deus não tem relacionamento com você. Então nós precisamos entender que o pecado nos impede de ter relacionamento com Deus, nos impede de ter um encontro com Deus. Então o pecado, você que está nos assistindo, lembre-se, seja radical com o pecado. Deixe o Espírito Santo ministrar, te ensinar. Peça ao Espírito Santo e ele vai te ensinar. Vai mostrar as áreas da sua vida que precisa ser transformada. O que nos impede de ter um encontro com Deus? O conceito errado de Deus. As pessoas, elas querem agradar a Deus bajulando as pessoas. Deus, você agrada a Deus como? Obedecendo a palavra dele. Obedecendo o que está escrito na palavra de Deus. O que nos impede de ter um encontro com Deus? A falta de intensidade. Essa intensidade de você querer Deus, de você abrir mão muitas vezes do seu eu, da sua vida, e você está buscando a Deus. Hoje as pessoas, elas acham que por elas terem levantado a mão e ter aceitado Jesus Cristo, tudo mudou, não precisa fazer mais nada. Sim, a graça, a salvação é graça, é favor imerecido. Nós não merecemos. Mas se você realmente se converteu, realmente aceitou Jesus, Ele é o seu Senhor da sua vida, você vai fazer o que agrada a Deus, não o que agrada a sua carne. Se você estiver fazendo o que agrada a sua carne, tem uma coisa errada. A sua carne tem que morrer. Você e eu precisamos estar em espírito, viver em espírito. Então a falta de intensidade, a falta de nós gritarmos, de nós chorarmos, de nós clamar, de nós saltar, de nós aplaudirmos e dar glória a Deus. Muitas vezes nós entramos mudo e saímos calados dos cultos. Nós temos a liberdade na presença do Senhor. Liberdade de clamar, de estar chorando, de quebrantar. Nós temos essa liberdade, mas muitos de nós ficamos com vergonha do irmão do lado. Ficamos com vergonha, nós não deixamos o Espírito Santo fluir de dentro de nós. Nós estamos presos no legalismo. Era que os fariseus estavam, os fariseus, os saduceus, os escribas, eles seguiam certinho. Hoje não, hoje nós temos liberdade, o Espírito Santo nos dá essa liberdade. O que nos impede de ter um encontro com Deus? Falta de disposição. Disposição que Jacó teve. Jacó lutou com Deus a noite toda. Ele não deixou aquele anjo subir sem antes abençoar a vida dele. Então é isso que nós precisamos. Enquanto você não receber a bênção de Deus, não pare de orar, não pare de buscar, não pare de clamar. Mas nós cansamos muito rápido. O que você tem pedido para Deus, Deus vai te dar. Deus já te deu. Falta você tomar posse. Toma posse da bênção de Deus. Toma posse. Você, no primeiro dia, Daniel, ele orou ao Senhor 21 dias. Mas a Bíblia diz que no primeiro dia Deus respondeu a oração de Daniel. E o anjo veio trazer a resposta da oração de Daniel.
e o principado da Pérsia impediu o anjo de trazer a resposta. Então, o que você já está orando, pediu ao Senhor, o Senhor já concedeu a você. Mas existe um principado que muitas vezes está retendo, mas os anjos do Senhor estão lutando a seu favor e ao meu favor. Os anjos do Senhor estão lutando pela nossa igreja, pela sua igreja. Os anjos do Senhor, eles estão à nossa disposição para nos ajudar, batalhar nas regiões celestiais, pelos eleitos, pelos escolhidos do Senhor. Nós precisamos entender que a falta de disposição de nós lutarmos, nós deixamos de ser abençoados. Muitos lutam 1 minuto, meia hora, um pouquinho, mas não permanece uma noite inteira diante de Deus. Se tiver que passar 1 noite, 2 noites, 3 noites, busca o Senhor. Jacó passou a noite inteira. Jacó não saiu da presença do Senhor. Quando eu vou descansar, dormir, eu oro, faço as minhas orações, e aí eu deito, eu fico orando em línguas, até eu pegar no sono. Eu nem vejo quando eu durmo. Então nós precisamos voltar ao hábito de nós orarmos em línguas, de nós estar, porque a oração em línguas edifica a nós mesmos, é nós e Deus. Então o povo de Deus deixou de fazer isso. Nós precisamos voltar aos princípios bíblicos da oração, oração em língua. O que nos impede de ter um encontro com Deus? O medo do homem. Muitas das vezes nós ficamos com medo. O que eles irão pensar? Nós ficamos pensando assim, nós vamos fazer um papel de ridículo. Mas não importa o que as pessoas pensam ou deixam de pensar, se você é crente, se você não é, ou se você, o que você é importante é o que Deus pensa de você, é o que Deus tem para você, que Deus tem para nós, Deus tem para a sua igreja, para a sua família. Muitas vezes nós só clamamos quando alguém da nossa família está doente, alguém necessita de alguma cura, aí nós clamamos, nós choramos, mas nós não compadecemos com as outras pessoas, com os irmãos da igreja, com a parentela. Muitas das vezes nós não oramos, nós fazemos tudo, menos orar, buscar o Senhor. Então nós devemos lembrar que nós não precisamos ter medo do homem, nós devemos agradar a Deus. Eu lembro quando eu fui ao monte em oração, e eu fui com alguns irmãos aí da Igreja Batista Nacional do Cochipó, e eu não tinha pensado ainda de estar junto com os irmãos. Mas naquele dia no monte o Senhor falou assim: olha, agrada eu, não agrada o homem, você vai estar lá, me agrada somente eu. Quer dizer, o que eu quero dizer para você com isso? Se você for tentar agradar o homem, você vai desagradar a Deus. Agrada a Deus e o homem vai se agradar. Se ele não se agradar, é ele com Deus. Faça a sua parte. Tenha o temor do Senhor. Busque a Deus. O que Deus falou no seu coração, você fala, você entrega. E aí você vai ver a diferença na sua vida. Muitas vezes nós temos medo do homem, medo de entregar a palavra do Senhor. É Deus que está no controle da sua vida, que está no controle da minha vida. É Deus que está no controle da nossa igreja. É Deus que está no controle da nossa família. É Deus que está no controle do seu casamento, da sua empresa. É Deus. Foi Deus que te deu. É Deus que está no controle da sua saúde. Você que já está aposentado, dedica a sua vida ao Senhor. Dedica a sua vida às pessoas
ajude outras almas, e você vai ver a sua vida prosperar, porque o Senhor, na palavra do Senhor diz assim, ó, cuida dos meus, que eu cuido dos seus. Muitas vezes nós queremos ficar cuidando só entre nós, esquecemos do vizinho do lado. Mas ó, cuida dos meus que eu cuido dos seus. Muitas vezes nós ficamos, desculpa a expressão, acendendo vela para defunto ruim. O que é acender vela para defunto ruim, pastor Deusedi? É você estar muitas vezes indo atrás de uma pessoa e essa pessoa, ela não quer nada com Deus. E tem muitas e muitas outras pessoas que estão ansiando pela palavra de Deus. Essa pessoa que você muitas vezes está acompanhando e ela não quer nada com Deus, Deus vai enviar outra pessoa. Deus envia outra pessoa para falar com ela. E muitas vezes nós ficamos parados porque nós não entendemos e nós queremos forçar a barra. É o Espírito Santo que faz a obra. É o Espírito Santo que vai nos moldando dia a dia e vai capacitando a igreja. Aqueles que o Senhor me deu, o Senhor Jesus diz assim, aqueles que meu Pai me deu, ninguém arrebata da minha mão. Então, se o Senhor tem um propósito na vida dessa pessoa, vai chegar o tempo dela se converter. Eu demorei 37 anos. Alguns demoraram 50 anos. Outros é convertido, nasceu de berço. Mas tudo teve um tempo. Então, o negócio é nós não ficarmos parados. Nós precisamos ganhar a alma, precisamos falar do amor de Cristo, precisamos dia a dia fazermos a nossa parte, ter a nossa comunhão com o Senhor, ter o nosso devocional com o Senhor, e o Senhor vai acrescentando dia a dia. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para ministrar para a igreja do Senhor. Para você que está nos assistindo, para você que ainda vai nos assistir, que vai estar à disposição nas nossas redes sociais. Então, que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Se você já teve, então que você possa melhorar e o Senhor possa continuar falando com você, você crescendo espiritualmente. Se você ainda não teve, peça ao Senhor. Esses 6, 7 obstáculos que impedem nós de ter um encontro com Deus, que é o pecado, que é muitas vezes a condenação, nós mesmos nos condenamos, que é o mundanismo. Tira o mundo da sua vida, tira a bebida, o álcool, tira tudo que desagrada a Deus. Quando eu me converti, antes de me converter, eu tomava uma cervejinha, fazia muita coisa errada, era pecador também. Então, a gente continua sendo pecador, mas agora um pecador salvo. Mas o que aconteceu? Eu falei com o Senhor, Senhor, eu quero fazer o que te agrada, não o que me agrada. E eu lendo a Bíblia lá em Levítico, fala assim, ó, Deus não se agrada de bebida forte. Naquele dia eu falei com o Senhor, Senhor, me ajuda, tira de mim isso daí. Depois daquele dia, nunca mais eu coloquei o álcool na minha boca, porque o Senhor me ajudou. Peça para o Senhor te ajudar. A área que você tem alguma fraqueza, porque nós temos fraqueza, o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te limpar. E não importa se a pessoa do seu lado bebe, se faz isso, faz aquilo, o Senhor vai trabalhar da mesma forma. Primeiro Ele vai te limpar, e depois Ele vai trabalhar nos outros. Fala, olha, eu só vou para a igreja se a minha esposa for, eu só vou para a igreja se meu esposo for, e assim sucessivamente. Não faça sua parte, salvação individual. É isso que o Senhor quer nos ensinar. Então, conceito errado de Deus, busque aprender de Deus. O que Deus gosta, o que nós temos que fazer para estar agradando a Deus? É nós fazermos o que é correto, é nós ajudar o próximo, é nós amarmos o próximo como a nós mesmos. É a falta de intensidade. Seja intenso no que você vai fazer para Deus. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Deus quer o seu melhor. Nosso Deus é um Deus de excelência. Não é meia boca. Não, Deus quer a excelência minha e sua. A falta de disposição e o medo.
Então são esses 7 obstáculos que nos impedem de ter um encontro com Deus. E eu quero orar por você. Quero orar por você, por cada um que está nos assistindo. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e fale com o Senhor. Você tem a liberdade de falar com o Senhor. Peça para Ele que você quer ter um encontro com Ele essa noite ainda. Peça para Ele falar com você em sonhos. Senhor, revela para mim o segredo do reino, Senhor. Senhor, eu te amo. E Ele não vai deixar você sem a revelação. Ele vai falar, olha, leia versículo tal. Ele vai enviar uma pessoa para falar com você. Muitas vezes uma mensagem pelo WhatsApp vai mostrar para você o quanto Deus te ama. Ele nos ama. Ele mandou o seu Filho. Jesus Cristo morreu por todos nós. Então falta nós recebermos isso. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço e te louvo, Senhor, por esta noite. Pela vida, Senhor, de cada irmão, cada irmã que está nos assistindo, Pai. Eu lhe peço, Espírito Santo de Deus, flua, Senhor. Flua de dentro do interior de cada um deles, porque está escrito na Tua Palavra que rios de águas vivas fluirão do nosso interior, daqueles que creem no Senhor. Nós cremos no Senhor. Nós cremos, Senhor, na Sua obra, na obra redentora na cruz. Nós cremos que o Senhor enviou o Espírito Santo e o Espírito Santo habita em nós. Espírito Santo de Deus, limpa e purifica, Senhor, todo o nosso ser, da cabeça à planta dos pés. Revela para nós, ó Pai, o que está oculto atrás da Tua Palavra. Quando nós formos ler a Tua Palavra, que nós possamos, ó Pai, compreender os planos e os propósitos do Senhor, ó Pai. Visita, Senhor, cada membro, Senhor, desta igreja, Pai. Cada membro, cada congregante, cada visitante, Senhor. Senhor, visita o Brasil, Senhor. Visita, Senhor, cada homem, Senhor, desta igreja, Senhor. Desperta, Senhor, eles para um novo tempo, porque os homens são os sacerdotes do lar. E muitas das vezes o sacerdote do lar hoje está do lado. As mulheres estão com o cajado, estão orando, estão buscando, mas que nós possamos, ó Pai, fazer, Senhor, o que o Senhor designou para que cada homem fizesse. Que o Senhor possa fortalecer, Senhor, os nossos joelhos, os nossos pés vacilantes. Que o Senhor possa trocar, Senhor, o nosso coração de pedra por um coração de carne. Cria, Senhor, em nós um coração puro, um espírito reto e inabalável na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta noite. Que cada um de nós possamos ter um encontro verdadeiro com o Senhor e nós possamos ser transformados de glória em glória pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja do Senhor. E Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém.